É revoltante que Jurado número 2, o possível, ou diria provável, último filme do mestre Clint Eastwood, tenha sido lançado diretamente no streaming através da Max. E assim, eu não sou contra ao modelo de distribuição no streaming, nem todo filme vai conseguir encontrar a tela grande, essa é uma tendência hoje, mas alguns filmes precisam encontrar a tela grande e esse filme, isso aqui é cinema, e isso aqui era pra ter sido visto no cinema. Um filme provocante, um filme inteligente, um filme com aquela capacidade de nos fazer refletir sobre o mundo, sobre o sistema judicial, e com a assinatura absolutamente delicada, absolutamente sóbria e absolutamente crítica de um diretor que, do alto dos seus 94 anos, com uma grande carreira, com grandes filmes, não foi respeitado. E eu acho que antes de começar a falar sobre o filme, eu preciso fazer esse desabafo. Eu acho que o lançamento via streaming de Jurado número 2 é um desrespeito ao trabalho de Clint Eastwood, ao legado de Clint Eastwood e ao que esse grande diretor fez enquanto artista. É um desrespeito e eu precisava dizer isso aqui. Então vamos pro vídeo. Jurado número 2 conta a história de Justin, um homem que após dar a volta por cima na sua vida estava prestes a realizar um grande sonho que era ser pai. Só que ele é chamado para fazer parte de um júri envolvendo um caso de homicídio. Até aí, tudo bem. Só que no momento em que ele começa a descobrir detalhes sobre o caso, ele começa a desconfiar também que estava intimamente ligado aos eventos daquele dia. E que talvez ele fosse o verdadeiro culpado por aquele crime. Eu realmente adoro como o Jurado número 2 usa o acaso para revelar uma realidade nada casual. E assim, muitos diretores teriam pudor em construir uma trama tão profundamente crítica, com um olhar tão autêntico para os problemas da nossa sociedade a partir de uma coincidência. Porque a gente vive um momento em que o cinema ele tá muito pautado por explicações. O público, o grande público em especial, ele tende sempre a rejeitar os tais furos de roteiro ou qualquer conveniência narrativa. Tudo precisa ser muito bem motivado ou justificado, às vezes até para, sabe, o desenvolvimento de obras completamente vazias. Mas o público, ele parece não crer no acaso, não crer na coincidência como um agente que se torna o catalisador de grandes histórias, não no momento em que a gente vive. Só que Clint Eastwood não é desses diretores. Clint Eastwood, do alto dos seus 94 anos, é um cineasta com total capacidade de domar essa fera indomável chamada cinema. E aqui ele usa o que poderia ser uma solução narrativa frágil para expor a fragilidade de um sistema. Ele usa o acaso para enxergar a exceção da regra. E a partir dessa exceção, entender o mundo, entender o protagonista, e entender a total ineficiência de um sistema judicial desigual. Tudo isso, claro, a partir desse ponto de exceção de Justin. Um homem branco, um homem que se torna o juiz da própria causa. No banco dos réus, ele assiste um julgamento que poderia ser o seu julgamento. E ele começa a advogar, ele começa a refletir, ele começa a ser consumido pela culpa. Primeiro, uma culpa moral, a crise de consciência. Justin, um homem de bem, um futuro pai de família, alguém que está absolutamente atento aos problemas do mundo e que ali tem uma chance de fazer a diferença. Mas fazer a diferença nesse contexto, um contexto extremo que o diretor Clint Eastwood propõe, seria abrir mão de privilégios, de um privilégio branco que o filme explora aqui de forma muito provocante, num recorte social e racial que nunca banaliza pautas. O protagonista é branco. O homem que está no banco dos réus é branco. Boa parte do júri é majoritariamente branca. Existe ali um olhar para esse ponto de vista branco e o que isso reflete, o quanto isso tem a dizer sobre a sociedade americana. É um homem enquanto espelho do sistema judicial, da justiça. É um homem falho enquanto o espelho de um modelo igualmente falho.
E o filme se constrói a partir dessa provocação, a partir da deterioração de Justin, que a cada novo indício começa a se sentir mais culpado e a culpa vai colocando numa posição que primeiro expõe a crise desse homem, expõe os segredos dele, expõe os limites, até onde ele iria para conseguir defender esse privilégio branco, o privilégio de seguir sendo livre, o privilégio de ser um pai, o privilégio de ter tido uma segunda chance numa sociedade que definitivamente não dá segunda chance para todos. E a câmera de Clint Eastwood, ela encurrala Justin. E o ator Nicholas Hoult tá num trabalho aqui maravilhoso, é uma das melhores atuações do ano, porque ele começa no controle, ele começa até pela condição dele, um ex-alcoólatra, ele é alguém que tenta sempre estar no controle da situação, ele tem a capacidade para isso, ele é um jornalista, ele é um escritor, ele consegue se comunicar bem, ele logo exerce uma figura assim de liderança dentro daquele júri, alguém com voz, alguém com lugar de fala, mas assistir o descontrole desse homem, um descontrole que nasce de dentro, um descontrole que nasce da deterioração emocional, uma deterioração emocional movido pela culpa, movida pela crise moral, movido pelo medo, vai tornando tudo mais nebuloso e vai revelando cada vez mais o segundo ponto do filme, que é o olhar para a sociedade, como eu disse, enquanto espelho, a sociedade que está ali naquele júri. É maravilhoso como Clint Eastwood usa as regras dos filmes de tribunal com muita autenticidade, porque a ideia não é só encontrar um culpado, ele coloca inclusive o julgamento nesse sentido em segundo plano. Não é sobre a culpa de Justin, não é sobre a culpa do réu, é sobre a culpa de um modelo, é sobre um modelo judicial que é movido por motivações manipuláveis, que é movido pela pressa, é movido pelo desdém, é movido pelo racismo, é movido pelo preconceito, é movido por vários elementos que estão aqui em maior ou menor nível e vão tornando tudo cada vez mais tenso. Eu adoro como Clint Eastwood, em momento algum, aquece essa trama com querosene. Ele não quer incendiar as coisas, ele prefere esquentando tudo pouco a pouco. A cada pista, Justin vai ficando mais exposto. A cada detalhe nesse julgamento, nós vamos entendendo mais sobre o modelo, sobre um sistema judicial que é ineficaz. Nós vamos nos conectando com a angústia do protagonista. A montagem, ela é engenhosa a partir da dinâmica polarizante de um julgamento do tribunal. Existe o acusador, existe o defensor, e existe uma pretensa busca pela verdade, criar uma terceira linha narrativa, que na verdade é a linha narrativa central, porque quem está em julgamento ali não é o réu, quem está em julgamento ali é Justin. E o filme, usando o julgamento, usando o tribunal, ele consegue cada vez mais se conectar com a deterioração desse homem e faz isso com uma direção sóbria, uma direção com enquadramentos que em momento algum querem interferir na natureza do julgamento e que por isso nos empurram para dentro dessa história. Nós estamos ali como espectadores oculares de um dilema moral que vai escalando e revelando sobre o homem, revelando sobre a sociedade americana, revelando sobre o sistema judicial. Clint Eastwood é desses diretores, a partir de um ponto de vista micro, de uma história aparentemente pequena, ele consegue desenvolver uma crônica urbana, uma crônica social, uma crônica política. E o recorte racial, em especial, ele merece uma discussão mais aprofundada, porque existe um personagem negro nesse filme, assim, com uma voz mais ativa, um dos membros do júri. E aqui não existe espaço para coincidência nem para o acaso. É esse personagem negro que expõe o privilégio de Justin. É esse personagem negro que expõe a desconfiança quanto às intenções do protagonista. É esse personagem negro que tira todo mundo ali da inércia e nos desafia a entender um sistema que dá o benefício da dúvida para alguns, mas não para todos. Existe uma tensão velada ali entre os dois, porque ele é um homem que diz muito sobre uma realidade que todo mundo conhece, mas a maioria não quer mudar. E ali, naquele cenário, no julgamento de um homem branco, em que todos pareciam inclinados a condená-lo, surge um outro homem branco para defendê-lo. E
entende essa questão, entende a problemática nisso? O benefício da dúvida, que não é pra todos, é pra alguns, aqui é aplicado de um homem branco pra um homem branco. E aí a gente volta à questão do privilégio branco, brilhantemente discutida aqui. E é muito importante se frisar isso, discutida por um diretor que é um republicano. É um cineasta com uma visão conservadora de mundo. Essa visão, ela está personificada na figura de Justin, que é esse homem de bem, é um homem de família, é um homem que está prestes a ter um filho, é um homem temente a Deus, é um homem que representa um ideal de conservadorismo, mas é um ideal pouco a pouco corrompido pela culpa, corrompido pela inércia, corrompido por um filme que vai sufocando, e tudo para extrair uma verdade que não tem a ver com o autor do crime, uma verdade que não tem a ver com possíveis culpados ou possíveis vítimas. A verdade aqui diz muito mais sobre o mundo, sobre o sistema, e essa verdade é daquelas que tira a gente do prumo, que deixa o espectador assim absolutamente angustiado. E muito pela capacidade do diretor Clint Eastwood em contar essa história, expandindo o olhar. A personagem da advogada vivida pela Toni Collette, uma promotora que está prestes a conseguir ascender na carreira e ver esse julgamento como uma chance de, sabe, dar esse salto. E quem sabe fazer a diferença, é uma personagem igualmente fascinante, porque ela é uma mulher que está do outro lado, ela aparentemente está tomada pelo sistema, ela só quer julgar tudo mais rápido, ela quer a condenação a qualquer custo, porque ela precisa dessa condenação, ela precisa condenar aquele homem branco acusado de matar uma mulher branca de forma covarde, mas aos poucos ela vai sendo tomada pela dúvida, e essa dúvida ela vai contaminando o filme, e a dúvida ela leva à culpa, e a culpa ela leva a um juízo de valor sobre a sociedade. E a Toni Collette é uma atriz monumental, tanto a Toni Collette quanto o Nicholas Hoult aqui, eles reagem a essa tensão, eles reagem a essa câmera que enquadra, que sufoca, que vai obrigando os personagens a tomarem decisões drásticas de forma muito convincente. O elenco como um todo está, assim, entrega atuações de um altíssimo nível, mas os dois polarizam esse choque movido por culpa, esse choque movido por uma busca pela verdade, e uma verdade que expõe o mundo. Tem uma cena lá perto do fim, que pra mim é genial, quando a advogada e o membro do júri sentam após o julgamento, e eles estão ali no banco de uma praça, e a estátua, ali a imagem da justiça cega, observa eles, e aquela justiça ela tá silenciosa, aquele símbolo da justiça ele está ali absolutamente inerte, e dois indivíduos com o poder de fato de fazer a justiça, eles conversam sobre o que foi julgado, sobre, sabe, os desdobramentos do julgamento. E essa cena pra mim ela diz tudo sem falar nada, sabe? A justiça cega, a justiça imóvel, a justiça impotente, e é a justiça se tornando um espelho daqueles indivíduos. E quando você acha que tudo ia parar por aí, o filme Clint Eastwood apronta das suas com uma cena final, que é daquelas cenas que permanecem. Porque o maravilhoso em Jurado número 2, que o filme, ao longo de todo o julgamento, ele vai nos fazendo refletir sobre o mundo, refletir sobre a ordem das coisas. No final, ele quer nos fazer também sentir a angústia, sentir o desespero. O filme vai meio que perdendo cor, o personagem vai se empalidecendo. Todo mundo vai se esgotando no processo, e a sequência final é a catarse. A sequência final é a dúvida que permanece. A sequência final é a angústia que fica. A sequência final é a certeza que nós vivemos num mundo desigual, injusto, e que podemos ou não fazer a diferença. E isso tudo num filme envolvente, que vai muito além do mistério e da tensão que nasce dele, que se conecta com os personagens, que expõe eles, que desenvolve os dilemas íntimos e constrói, a partir desse ponto de vista casual, uma realidade que definitivamente não está movida pelo acaso, uma realidade que é sistemática, uma realidade que é enfrentada por muitos, uma realidade em que o culpado de hoje pode ser a vítima de amanhã, e que a indiferença só serve para alimentar esse círculo vicioso absolutamente perigoso. E aí, o que você achou de Jurado número 2, o possível último grande filme de Clint Eastwood? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda muito.